Muito bem, vamos para o resumo da lição de número 8 com o título Confessando e Abandonando o Pecado, a lição importantíssima para os dias atuais, porque nós achamos que isso é coisa do Antigo Testamento, está relatado no Novo Testamento, mas que não há necessidade, é primordial confessarmos nossos pecados e deixar este pecado, o pecado escondido, o pecado que a pessoa não combate contra este pecado, o pecado que a pessoa observa outra pessoa também pecando, muitas vezes líderes, né? Ah, não, aquele pastor faz isso, o filho do pastor faz aquilo, a mulher do pastor faz aquilo. Olha o cuidado, ao invés de nós confessarmos o pecado, pedirmos perdão pelos nossos pecados, nós estamos tentando justificar os nossos pecados. Só Jesus pode justificar os pecados e perdoar os nossos pecados. A verdade prática que está dizendo, para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Provérbios 28:13 é o texto áureo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, que a misericórdia de Deus esteja sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal e de todo perigo. Leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 51, do versículo 1 ao 12, e 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. A nossa introdução, ela está dizendo: atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza, né? Não é uma fraqueza, a fraqueza pelo ambiente que eu estou, a fraqueza da maneira que eu fui criado. Nesta lição, veremos que a Bíblia nos ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João ensina que precisamos confessar os pecados. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real. E nós precisamos o quê? Precisamos combater, precisamos vencer, precisamos confessar e deixar para alcançarmos de Deus a misericórdia, alcançarmos de Deus o perdão. Aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia, ele alcança o pecado. Então precisamos abandonar. Então ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão do nosso Deus. Olha o que está dizendo aqui o salmista Davi, né? Depois daquele pecado, aquele episódio terrível sobre a vida dele, ele diz assim, ó: confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ou seja, enquanto ele estava encobrindo o seu pecado, ele passou por coisas terríveis, Davi, até mesmo na sua saúde, mas depois ele encontra forças, confessa e deixa, né, e alcança a misericórdia de Deus. Parte primeira da nossa lição, a confissão de pecado. Definição: o verbo confessar da palavra hebraica yada aparece como jogar, atirar, lançar. É uma palavra que vem da raiz verbal de radar, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber reconhecer. Então, é tomar conhecimento, é reconhecer. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Não, mas isso aqui que eu faço tem problema não, o fulano também faz, o ciclano também faz, o fulano lá é pastor, eu via fazendo, o outro pastor na internet falou que não tem problema. Então, nós precisamos reconhecer que é pecado, que o pecado é pecado e que nos afasta de Deus. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e de logos do ato falar. Então, para confessar, você tem que falar, você tem que dizer. Então a palavra homologio aparece 25 vezes no Novo Testamento, e então aparece 25 vezes no Novo Testamento, e sempre nos trazendo esse sentido, nós confessarmos, falar, abrir a boca, né? Tiago capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a confissão, ela até traz cura. Por quê? Porque a pessoa, quando está com um pecado escondido, um pecado não confessado, aquilo vai martirizando a sua cabeça, vai martirizando a sua alma, e o seu espírito dentro dela fica
gemendo, há uma necessidade. O salmista Davi falou que quando ele cobriu seus pecados, envelheceram os seus ossos, ou seja, ele teve problemas de saúde também. Mas quando ele confessa, até a saúde da pessoa melhora, né? Sente essa melhora até mesmo na sua saúde. Há um verbo grego importante para confessar que é esquizo, esquissomológio, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém. Prometer publicamente que fará algo. Então, nós vamos ver ali no Rio Jordão, quando João Batista pregava, ele anunciava o que? O batismo de João era o batismo do arrependimento. E para arrependimento tem que haver confissão de pecados. Então, a pessoa quando confessa o pecado é porque ela está arrependida. Eu estou arrependido. E como que eu vou estar arrependido se eu não confessar o meu pecado, se eu não falar com Deus, não pedir perdão a Ele e não abandonar esse pecado? Então, olha como é maravilhoso entendermos, né, a confissão do pecado. No item 2, a confissão bíblica de pecado, o ensino bíblico geral da confissão de pecado, traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Então, o perdão depende do ato de reconhecer. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então Deus é fiel para isso. Essa confissão pode ser um momento da conversão ou depois dela, quando os pecados cometidos podem ser outra coisa, os pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra o irmão. Eu ofendi meu irmão em alguma coisa. Eu vou falar, Senhor, me perdoa. É claro que Deus vai te perdoar, mas você tem que ir no teu irmão e conversar com ele. Mas antes de ir no teu irmão conversar com ele, primeiro fale com Deus, para Deus te dar força, te dar orientação e capacitação do Espírito Santo para que você possa resolver essa situação, né? E ambos seguirem juntos diante de Deus e receberem as bênçãos que vêm da parte de Deus. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente, olha só, segundo o ensino bíblico, por isso nós temos que tomar esse cuidado. Quantas vezes nós estamos orando, não estamos sentindo a presença de Deus, quantas vezes nós estamos apagados espiritualmente, né? Por quê? Porque nós temos o sentido aqui que depois da confissão de pecados é que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Por quê? Porque você sente aquela graça. Nós vamos ver aqui o exemplo de Neemias. Olha como que Neemias fala. Ele diz assim, ó: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão. Quer dizer, eu estou orando, Senhor, e faço uma confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos. Quando ele fala pecamos, ele está dizendo que ele também pecou contra ti. Aí ele diz assim, também eu e a minha casa, também eu e a casa de meu pai pecamos. É claro que Neemias não pecou o pecado da idolatria, mas quando ele está confessando, ele diz, nós também pecamos. Mas por que nós pecamos, pastor, se eu não cometi aquele pecado? Mas veja bem, nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno, então tudo isso está à nossa volta. Nós acabamos, por certa forma, também pecando até por omissão. E agora, a Bíblia nos orienta a isso, né? Senhor, perdoa os nossos pecados. O salmista vai mais longe e diz assim, perdoa os pecados até aqueles que me são ocultos. Tem coisas que você nem percebeu, mas desagradou a Deus. Então fala, Senhor, me perdoa. No item 3 aqui da primeira parte, o símbolo da confissão de pecado. O símbolo da confissão de pecado. Está dizendo aqui então, no ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma, né? Quer dizer, a pessoa de livre e espontânea vontade reconhece os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Então Romanos 3:23 deixa bem claro, porque todos pecaram, então não há homem que não peque, todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. Então a pessoa reconhece a natureza pecaminosa diante do Altíssimo, então em arrependimento sincero e em confissão busca o que lhe é garantido pelo meio da palavra de Deus. O que é o perdão de Deus? Mas como é que vai vir o perdão de Deus? Através da confissão e arrependimento. Confissão, eu falo com a minha boca, Senhor, estou arrependido, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, me perdoa, muda isso dentro de mim, me dá força para vencer esse pecado, me liberta
deste mal. Assim, quem experimenta o pecado alcança, quem experimenta, né, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. É coisa maravilhosa, é confessar o pecado diante de Deus, sentir essa graça diante de Deus. Você passa a ter paz de espírito, você passa a sentir aquela comunhão com os céus e você passa a ter a graça de Deus para repreender o mal, para vencer o maligno e para seguir adiante. É isso que Deus quer de cada um de nós. Por isso é tão importante a confissão e o arrependimento, por isso que o inimigo trabalha trazendo vergonha sobre a pessoa para que ela não confesse, para não alcançar as bênçãos de Deus, seus benefícios. Parte 2, o perigo do pecado não confessado. Olha que perigo, no item 1, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, né? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre nunca prosperará. Percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João ela corrobora com a necessidade de se confessar os pecados. Então ele deixa bem claro, né? A palavra do Senhor deixa bem claro, se confessarmos, olha só, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas para confessar tem que reconhecer o pecado. Pecamos, Senhor, como o salmista Davi escreveu, contra ti pequei. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e morte espiritual. Se eu estou no pecado, eu não reconheço que é pecado, eu não peço perdão a Deus, eu não busco melhorar, não busco mudar de vida, eu estou numa aparência de crente, de salvo, mas estou morto espiritualmente. Que Deus nos livre disso. Semelhante ao que os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, fizeram ali. Então, quando Adão e Eva, eles, infelizmente, ele caiu, o que eles fizeram? Eles tentaram não reconhecer o seu erro. Diz assim, ó, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, muitas vezes nós nos escondemos de Deus, nós não reconhecemos o nosso erro, e isso é gravíssimo. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, também procurou ocultar o seu pecado. Mais para frente, nós vamos falar sobre a história de Davi, viu? No item 2 aqui, as consequências do pecado de Adão e Eva. Depois vamos falar das consequências do pecado do rei Davi. As consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal. Adão e Eva, quando pecou, e por isso recebeu sentenças divinas. Então Deus deu a sentença sobre cada um. Sobre Satanás deu uma sentença. Da barriga da mulher vai nascer um que vai te pisar a cabeça. Então ele já estava derrotado. Dá uma sentença para a mulher. Você, né, vai ter dores demasiadas no parto. O teu desejo será para o teu marido. E também a sentença para o homem, né? Toda a terra está maldita por causa do seu pecado, e você vai trabalhar do suor do teu rosto, comerás o pão de cada dia, e isso com dores. Então você vê que por mais que o homem trabalhe, por mais que o homem tenha coisas que ele precisa, ou que ele queira, ou que ele goste, mesmo assim nunca está completo. Por quê? Por causa desse pecado vindo ali, né? O pecado vindo ali através de Adão. Então essa carga hereditária, genética que nós trazemos, né, que é a carnalidade, que é o pecado de Adão, esse pecado original, ele vem até hoje. E somente no novo céu e nova terra que teremos o nosso corpo glorioso, que não haverá mais atuação da carnalidade sobre nós. Nós aprendemos nas aulas passadas. Qual é o inimigo do crente? O diabo, o mundo e a carne. Dentro de nós está a carnalidade através deste pecado de Adão. Por isso na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como alteração da condição física de ambos. Eles iam viver eternamente, seu corpo agora vai alcançar a morte, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim sabemos que as consequências do pecado dos nossos primeiros pais, né, não se limitaram a eles, mas chegou até nós. Então até nós vem a consequência do pecado de Adão e Eva. No item 3 aqui, vamos falar do rei Davi, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço pelo seu pecado. A Bíblia mostra que por isso, diz assim, ó, por isso a espada não sairá da sua casa. E os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam
conflito e o senso de culpa que marcaram a vida de um homem que por um certo tempo ocultou o pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levaram a gemidos. Então o Salmo 32 depois mostra que se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi faz o que? Ele enfraqueceu tanto espiritualmente como também na sua carne, ele experimentou enfermidades. Já o rei enfermidade. Já no Salmo 51, ele mostra a confissão do pecado. E quando confessa o pecado, quando confessa o pecado, já muda de figura. Veja bem, Davi, enquanto ocultou o seu pecado, vive todos os prejuízos sobre a vida dele. Agora, quando ele confessa os seus pecados, quando ele confessa, já vem o alívio sobre a vida dele. Ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, eu reconheço o meu pecado. Depois, no verso 4, ele vem dizendo: contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E depois ele diz mais, né? Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então Davi reconhece o seu pecado, Davi agora faz confissão do seu pecado e alcança de Deus perdão, ele alcança de Deus o perdão. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, arrepender e mudar de vida através da ação do Espírito Santo. Então o rei Davi ele sofreu muito, consequências gravíssimas, né, sobre a vida dele por causa daquele pecado terrível. Qual foi o pecado? O adultério com aquela mulher e depois de, infelizmente, né, cair em adultério com Betseba, ele também acaba cometendo um assassinato do esposo dela. Então um pecado leva a outro pecado, um abismo chama outro abismo, mas quando você confessa, cessa essa maldição e você alcança de Deus a paz de espírito para vencer. Há consequências, sim, mas há também paz de espírito. Amém? Parte 3 e última aqui da nossa lição. Confissão de pecado, um caminho que cura e um caminho de cura e restauração. No item 1, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve ser primeiramente, né, dirigida a Deus por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa perdoar os nossos pecados. Então nós falamos, né, com Ele, nós confessamos a Ele. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora. Como que Ele diz a ela? Ele fala para ela assim, ó: perdoados estão os teus pecados. Ele fala para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: Jesus, foram embora. Jesus disse: eles não te condenaram? Ela disse: não. Ele falou: também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então Jesus perdoou aquela mulher e disse: vai e não peques mais. Na oração do Pai Nosso, nós temos na oração do Pai Nosso, eu costumo dizer que a parte mais difícil da oração do Pai Nosso é essa que diz assim, ó: Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que cometeram algum mal contra nós. Veja bem, o perdão de Deus através da oração do Pai Nosso, através do modelo de oração, que é um modelo. Jesus falou assim: olha, a oração, eu vou te dar um modelo. Então, quando você faz essa oração, porque ela é a verdadeira, ela é a verdade bíblica, se eu não perdoar a pessoa que está ao meu lado, não tem como Deus me perdoar, porque a oração diz: perdoa as minhas fraquezas, as minhas dívidas, as minhas faltas, assim como eu tenho perdoado. Então, em nome de Jesus, perdoa. Você vai dizer: pastor, é fácil? Não é, mas Deus vai te capacitar. Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer, porque somente Deus pode fazer isso. Em 1 João capítulo 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados. Veja bem, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, olha só, viu? Cuidado, hein? Agora eu estou crente, sou batizado nas águas, não tenho mais pecado. Cuidado, nós não estamos mais debaixo nós não estamos mais debaixo da lei do pecado, porque a Bíblia diz, né? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não peca, significa não vive sob o domínio do pecado. Mas nós ainda continuamos nessa terra. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que todo dia orar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e procurar melhorar. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
a injustiça. Dessa forma, perdoar pecados é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus é aquele que perdoa os nossos pecados. Quando Jesus falou para aquele homem que foi levado até ele paralítico, Jesus falou assim: perdoados estão os teus pecados. Começaram a arrazoar, começaram a reclamar, e Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, Jesus olhou para aquele homem e disse: levanta-te e anda. E antes Jesus pergunta: qual que é mais fácil? Eu falar que está perdoado os pecados ou eu mandei ele andar? É claro que mandar era mais difícil, porque o homem é paralítico, mas perdoar pecados? Quem é que pode perdoar pecado? Deus pode perdoar pecado. Jesus perdoou o pecado. Jesus é Deus. Então ele fala para o homem, para que ele saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. E aquele homem levantou e andou. Jesus está pronto para nos perdoar. Tem que haver o quê? Confissão e arrependimento. No item 2, alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar um caminho humilde, né? Então quem deixa de lado a soberba, porque para confessar, veja bem, para confessar o pecado, você tem que deixar de lado a soberba, tem que deixar de lado o egoísmo, tem que deixar de lado tudo isso para que possa vencer, para confessar os pecados e viver aqui uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias de Deus. Não há nada mais restaurador do que você confessar o seu pecado, sentir o perdão de Deus. É a coisa mais maravilhosa que pode haver sobre a vida da pessoa. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a nossa alma. Então nós precisamos, né? Nós precisamos encontrar essa força, essa graça e transmitir essa graça. Veja bem, 2 Coríntios 5:18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então o Pai nos reconciliou a Ele através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então deixa Deus usar a sua vida para que você possa trazer almas à presença de Deus. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos, né, na palavra do salmista, dizendo assim: ó, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ou seja, eu fiquei enfermo, são doenças psicossomáticas, doenças da alma. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Deus perdoa a maldade do pecado porque Ele é um Deus de misericórdia. É um Deus de graça, é um Deus de bênçãos. Amém? Conclusão: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é opção bíblica para nós, não é opção bíblica. Então, ocultar o pecado, viver de aparência, é estar morto espiritualmente. Então, que nós possamos achar força, graça, falar com Deus, confessar o nosso pecado. Quantas vezes eu converso com pessoas que contam alguma coisa, fala: pastor, aconteceu assim, assim. Eu digo: irmão, entra no teu quarto, fecha a porta, fala da mesma forma que você falou comigo, fala com Jesus. Às vezes a pessoa fica constrangida de falar, né, abertamente numa oração: Jesus, eu tô com esse problema, eu tô com essa dificuldade, me ajuda, me liberta, me dê força. E o Senhor é aquele que dá força para cada um de nós. Então quem procede da maneira de confessar e abandonar o pecado, quem procede assim, desfrutará das infalíveis misericórdias divinas, que é isso que Deus quer para nós, que nós estejamos debaixo da sua graça e da sua misericórdia, com o perdão dele e a sua restauração. Vamos para nossas perguntas. Número 1, qual a ideia e o ensino geral da Bíblia traz a respeito da confissão de pecado? Traz a ideia de reconhecê-lo, saber que pecou, confessar e fazer a confissão, pois o perdão depende desse ato. Pergunta 2, o que a pessoa reconhece no ato da confissão de pecado? A pessoa reconhece de maneira autônoma, né, livre, a pessoa livremente reconhece que ela cometeu um pecado, que ela cometeu, desagradou a Deus, e por isso se encontra indigna da presença de Deus, e Deus então vai restaurar. A pergunta 3, o que podemos compreender em Provérbios 28:3, quando diz, né, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, o que encobre nunca prosperará. O que nós entendemos, percebemos que a confissão de pecados não se trata
apenas um ensino judaico, mas é um ensino cristão para a Bíblia toda. Pergunta 4, segunda lição: o que pode acontecer com quem ignora a recomendação bíblica de confessar os pecados, quem deixa o pecado escondido? Veja bem, ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional, morre espiritualmente e vai estar condenado. Precisamos confessar o pecado e deixá-lo. Pergunta 5, segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve ser dirigida primeiramente a quem? Claro que é a Deus, né? Segundo o ensinamento bíblico, a confissão de pecado deve ser dirigida primeiramente a Deus, por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, pois Ele pode perdoar os nossos pecados e reescrever uma nova história para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.